palestrante, a segunda palestra dessa manhã, do Congresso, 15ª edição do Congresso Internacional Six Sigma Brasil. Ele aprendeu e aplicou o Lean em unidades da Toyota no Japão, Brasil, Estados Unidos, Filipinas e Venezuela. Ele e seu grupo têm ensinado o Lean a várias firmas de consultoria, a institutos educacionais como Harvard, Stanford e até em missões humanitárias pela Ásia, África e aqui no Brasil, no Amazonas, no estado do Amazonas. Com 40 anos de experiência, ele já trabalhou em mais de 450 empresas de diversos segmentos: militar, químico, financeiro, hospitalar, governamental, entre outros. E visitando muitos países em todos os 5 continentes do planeta. Mestrado em Technology Management, também é membro do Lean Institute dos Estados Unidos, instrutor de gerenciamento estratégico global para a California Community College. É palestrante convidado para os cursos de pós-graduação da Stanford University e tem sido porta-voz em conferências patrocinadas pelo American Production and Inventory Control Society, APICS, e pela Association for Quality and Productivity, AQP e Single Prize. Ele é coautor do livro Toyota by Toyota e professor titular do Lean Enterprise na San Diego State University. Atualmente reside em San Diego, na Califórnia, e coordena a Associação de Alunos da Toyota, os alunos da Toyota, o Roncha.org, bem como a iniciativa assistencial Lean for Hope. Ele vai falar com vocês hoje, durante a próxima hora, sobre o Lean na era digital em uma tribo africana. Senhoras e senhores, é com enorme satisfação que eu chamo essa fera, Sami Obara, por favor. Obrigado, muito obrigado. Viu? Bom dia, gente, tudo bem? Puxa. Prazer muito grande estar de volta aqui. Essa daqui acho que é a minha 4ª ou 5ª vez palestrando. Cheguei ontem aqui no Brasil e eu faço o que eu faço toda vez. Eu chego, vou direto para o noticiário, vou ver como é que está o Brasil. Como é que tem motivo para se preocupar, está bom, está ruim. E foi com muito alívio, muito. Eu sempre fico tranquilizado quando eu chego aqui e abro as notícias e, gente, está tudo bem. Palmeiras continua na liderança. Então, isso daí já tranquiliza todo mundo. Agora, eu acho que a leitura da minha introdução lá, era do ano passado. Porque quem veio aqui ano passado e viu a apresentação sobre a presidenta da África? Aqui. Então, hoje é uma outra apresentação. Acho que é o que está lá no noticiário. Mas os exemplos que eu vou dar hoje são todos oriundos da Toyota, onde eu iniciei, Toyota do Brasil, aos 17 anos. E fiquei lá por 13 anos, depois... durante esses 13 anos, fui para a Toyota do Japão por 3 anos, depois me mandaram para a Toyota da Venezuela por mais vários meses, e depois eu me mudei para os Estados Unidos, já faz quase 30 anos que eu vivo lá e leciono na San Diego State University, ao mesmo tempo que eu sou um dos cofundadores do Roncha.org, onde a nossa missão é desenvolver capacidade e capabilidade nas empresas para que elas não necessitem de auxílio externo para conseguir implementar o Lean. Eles consigam fazer isso com os recursos próprios. E muita gente pergunta o que é Roncha, em japonês. É quartel-general, é matriz. E é onde a gente extraiu, foi a fonte de todo o conhecimento que a gente utiliza, e a gente usa essa mesma metodologia que aprendemos na matriz lá na Toyota. E é .org por causa disso. Todas as publicações nossas, 100% das receitas de todas as publicações Roncha, elas vão em prol de causas assistenciais. Inclusive essa uma aqui, Toyota by Toyota, está sendo vendida aqui fora pela Estação Liberdade. Quem puder, você comprando um livro desses, você vai estar automaticamente contribuindo para várias causas sociais. E a gente faz publicações públicas, quanto especializadas, customizadas e personalizadas para empresas, não? O SBT, ou Raizen, ou empresas na área
da agricultura, na área de entretenimento. E esses daqui são algumas das causas, que inclusive foi a que eu falei ano passado para vocês, na tribo da África. Em 2 delas eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente, passar um tempo com eles, implementando esse sistema tão interessante, que é o sistema Toyota de produção, também conhecido como Lean. E hoje a gente tem o privilégio, a gente ajuda várias instituições sociais, humanitárias, e a gente tem o privilégio aqui de um grande contingente do nosso grupo que se voluntaria para ajudar essas instituições. Hoje eles estão aqui, parte deles. Estão lá atrás. Ó, faz um oizinho aí para o pessoal. Aí, ó, vocês podem sentar também, não tem problema. Hein? E fiquem à vontade de entender mais sobre as nossas missões, nossos trabalhos. Isso aí para a gente nos traz grande satisfação. Agora, por que o Lean se tornou tão almejado? Vamos dar uma olhada rapidinho para entender por que a gente vai falar sobre a liderança Lean hoje. E ele se tornou bem almejado, porque a Toyota começou a aparecer nas mídias sociais, nas mídias impressas, vários lugares, por exemplo, a revista Fortune. Em 2005, eles estavam falando que a Toyota atingiu, pela primeira vez na vida da revista, uma empresa não americana atingiu os top 10, uma das 10 melhores, mais admiradas do mundo. Isso daí não foi tão interessante quanto dar uma olhada por quê. E um dos motivos foi esse. Eles vendiam menos do que a concorrente principal, que era a General Motors. Apesar de venderem menos que a GM, eles tinham mais lucro do que a GM, e a Ford, e a Chrysler, e a Honda, as 12 maiores automotivas do mundo somadas. Dá para acreditar num negócio desses? Como é que você consegue ter mais lucro se você não vende mais que as outras? Só tem um jeito de você ter mais lucro. Um é vender mais, ou você gastar menos. Você só consegue lucro nessa diferença entre venda e gasto. E no caso da Toyota, é impossível eles conseguirem vender mais, porque tem um limite de mercado, tem um limite da concorrência, tem vários limites. Mas gastar menos não tinha limite. E foi aí que muita gente começou a copiar. Toyota virou a empresa mais estudada do mundo. De longe, nenhuma empresa foi tão estudada, não só publicada em livros como esses, como também em escolas. Vocês acreditam que na San Diego State University, onde eu leciono, tem uma cadeira, 7 meses de curso, só para entender o sistema Toyota de produção. Eles não chamam de sistema Toyota, eles chamam de Lean Manufacturing. Mas é só para entender esse sistema. E a gente condensou, isso daqui é até interessante mencionar, nós condensamos esse curso de 7 meses que a gente dá na San Diego State para 7 dias, uma semana. E a gente está trazendo brasileiros, exclusivamente para brasileiros. Tudo em português. E a universidade abriu as portas para a gente. Já por vários anos nós temos trazido gente aqui, inclusive alguns de vocês. Quem aqui já participou? Estou vendo pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, uau, 6, bacana. E tem muitos dos senseis que estão lá, que estão aqui também. Tem pelo menos os 4 ou 5 aqui. Ou seja, é simples, os livros já trazem isso daí, tem muitas literaturas e cursos sobre isso. É simples. Tanto é que muita gente tenta fazer. Só que não é fácil. Tanto é que muita gente fracassa. Todo mundo tenta, mas muitos fracassam. Quando eu disse que a Toyota é uma das empresas mais estudadas do mundo, sabe algo que está alcançando ainda mais a publicidade sobre o TPS, o Toyota Production System? São artigos como esse. Por que é que ele fracassa em todos os lugares? Por que ele fracassa com tanta frequência? As 10 maiores razões por que ela fracassa. Por que ela funciona na Toyota,
mas em todos os outros lugares ela fracassa. E a gente vai ver estudos atrás de estudos mostrando que esse negócio aqui não funciona em outros lugares. Na verdade, somente 2% das empresas que estão tentando implementar o Lean, elas conseguem êxito. Não é interessante isso? Algo tão estudado, mas quase ninguém consegue fazer. Dentro de 433 empresas, somente 7 conseguiram atingir o esperado, e mesmo assim a gente nem sabe se o esperado já foi ajustado para uma expectativa mais baixa. Então, imagina, isso daqui é algo dificílimo, e muita gente acha que é fácil. Inclusive, o pessoal que acha que é fácil, eles fazem metade da turma que fracassa. É o pessoal que fala, não, é muito fácil. É o overconfidence, como o pessoal fala em inglês. Eu sou confiante em demasia, extremamente confiante que eu consigo. E eles fracassam. Mas sabe qual que é a outra metade, a outra parte do pessoal que fracassa? É esse. É o pessoal que fala, mas não é comigo. Eu sou do grupo de Seis Sigma. Eu sou da divisão de recursos humanos. Eu cuido de compras. Eu sou de finanças, eu não tenho nada a ver com isso. Tem um pessoal de Lean. Na nossa empresa, tudo separado. E aí o pessoal começa a se desatachar. E é esse daí que é um dos grandes problemas, e eu queria mostrar para vocês que, se a gente combater esse aqui de baixo, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma implementação Lean e ter aqueles resultados que a gente viu dentro da Toyota. A revista Industry Week, isso daqui já faz quase 10 anos, eles constataram que os líderes, eles estão agindo, sabe como? Como managers, como gerentes, como chefes. Sabe aquele cara que vem aqui da carteirada, fala assim, peraí, ó, dá uma olhada. Minha hierarquia é maior que a sua, por isso que você vai fazer. E é esse pessoal que gerencia números. E o que o artigo está falando aqui é que o líder, ele não gerencia números, ele influencia pessoas. E é justamente essa a definição. O líder, ele tem a habilidade de influenciar os outros. E como é uma habilidade, toda habilidade pode ser aprimorada, pode ser melhorada, e você pode ser um líder melhor. Não é um talento que você nasceu ou não com talento, e você pode tentar o que você quiser, você não vai conseguir. Que nem eu gosto de cantar. Quem não gosta são meus filhos. Quando eu começo a cantar, eles falam, pai, os passarinhos começam a migrar para outros estados. Então, não adianta, eu sei que não adianta. A habilidade adianta. A habilidade nós temos que praticar, treinar, para que nós melhoremos cada dia mais. Agora, a parte difícil de quebrar essa barreira e começar a ser um bom líder é tentar mudar a forma de você pensar. Então, o restante desses minutos que a gente tem, eu vou desafiar vocês com a grande pergunta. Será que é fácil você mudar a sua forma de pensar? E talvez logo de início você vai falar, não, espera aí, esse cara está mostrando algo impossível. Porque é algo que você tem que responder por si próprio, no seu interior. O líder, ele tem que criar uma sensibilização quanto ao que ele se interessa, quanto ao que é importante, quanto aos valores que ele tem. E algo que eu observei muito na Toyota é isso daqui. Todo dia, era direto, todo dia de manhã, eles tinham uma reunião chamada Asaíte. E o pessoal falava sobre desperdícios. Quais são os seus kaizens? Kaizens é melhoria contínua. Quais foram os kaizens de ontem? Cada um apresentava 5 kaizens e aí ia para o outro. Desde que eu era estagiário lá aos 17 anos. E eles faziam isso com tanta frequência que parecia que era uma lavagem cerebral. Você ia para a fábrica já pensando que desperdício que eu vou achar, como é que eu vou eliminá-lo. E é uma parte da sensibilização. Quando eu morei no Japão, isso daí é quase 40 anos atrás,
Eu vi muito pôster como esses, falando, antes do meu Kaizen, eu tinha que digitar 6 dígitos. Depois do meu Kaizen, eu consegui achar uma forma de digitar somente 4, eliminando 2 dígitos. O efeito do meu Kaizen é que eu consegui eliminar 3 desperdícios diferentes. O desperdício de motion, né, a movimentação dos meus dedos, porque é 2 dígitos a menos que eu vou ter que digitar. Eu eliminei o desperdício de processamento, porque sobreprocessamento é tudo que eu faço mais do que o cliente quer pagar. E eu eliminei o desperdício de correção, porque em 2 dígitos que eu tenho a oportunidade de errar, não vou mais digitar, não vou mais errar. E quando eu pergunto para o pessoal, gente, o que vocês acham disso? Não é insano uma empresa de 300 bilhões de dólares estar colocando um pôster que nem esse daí nos elevadores, estacionamentos, salas de reunião, sala de treinamento? O que vocês acham? Quantos de vocês acham que isso daqui é ridículo, é um exagero? Ninguém. Ou seja, todo mundo acha que isso daqui faz sentido? Deixa eu ver as mãos, então. Quem acha que isso daqui faz sentido? Tem que eliminar todo mundo. Agora, de vocês que acham que isso daqui faz sentido, eliminar 1 segundo, acho que não é nem 1 segundo, né, digitar 2 dígitos. Quantos de vocês fazem isso no seu processo, no seu dia a dia? Só estou ouvindo uns grilos aqui. 2 pessoas? Poxa vida. Não é interessante isso daí? Quando você pergunta, faz sentido? Todo mundo, sim, claro. Você faz? Não. Porque o resto da apresentação, acho que vai ser mais ou menos isso, viu, gente? Já vou avisando para o pessoal que quiser ir embora mais cedo. Porque imagina você ficar aqui, o dia inteiro, a manhã inteira que vocês já ficaram, mais essa palestra, e mais as próximas, para ouvir algo que você nunca vai fazer, aí você está desperdiçando, né? Está desperdiçando sua vida. E eu não estou desperdiçando porque eu gosto de vir para o Brasil, já falei para o Clóvis, meu restaurante predileto fica aqui, que é o Habib's, você sabe, né? Eu te falei. Adoro, o Habib's está ficando ruim, hein? A última vez que eu fui lá, eles não tinham negócio lá aqui. Mas, enfim, é isso que a gente precisa começar a pensar, gente. A gente está perdendo mais um dia aqui da nossa vida, ouvindo coisa que a gente nunca vai usar? Ou vai ser esse o dia que a gente vai mudar um pouco a forma de pensar? E a forma de pensar, vê se você consegue imaginar pensando dessa forma. Ao invés de... Por que é que uma empresa que nem a Toyota, de 300 bilhões de dólares, ela precisa economizar 1 segundo? E passar a pensar desse jeito. Por que qualquer empresa precisaria desperdiçar 1 segundo? Desnecessariamente. Sabe como é difícil você pensar dessa nova forma, mas tem uma coisa mais difícil ainda. Sabe qual que é? Dá uma olhada. Parar de pensar do jeito que a gente sempre pensou. Porque o jeito que a gente sempre pensou foi o jeito que nos trouxe até aqui. Enquanto seus colegas estão lá, né, camelando, você está aqui numa boa. É esse pensamento que trouxe vocês até o posto, a posição que vocês atingiram. Então, vou continuar pensando do mesmo jeito, porque por décadas está me trazendo para um lugar melhor. Mas é muito difícil mesmo parar de pensar daquele jeito. Por isso que eu vou fazer essa pergunta várias vezes hoje, na verdade 5 vezes. Você consegue mudar a forma de pensar? Em 2019, eu estive no Japão, e a gente traz um pessoal... brasileiros, europeus, americanos, muita gente, todos os anos, 2 vezes ao ano, para o Japão, onde a gente mostra como é que a Toyota, a gente traz eles para a Toyota, a cidade da Toyota, em primeiro lugar.
Como é que o pessoal de lá pensa? E a gente traz um sensei da Toyota, um legendário sensei lá, o Ishigaki-san, ele começa a mostrar várias coisas como é que a Toyota faz, e uma que o pessoal fica muito intrigado é esse envelope. Aí ele fala, olha, a Toyota, desde muitos anos atrás, a gente recebe envelope e correspondências de vários suppliers, né, fornecedores. E ele fala isso daí em vários minutos. E ele levanta e ele fala, então, gente, esses envelopes de fornecedor, depois que a gente utiliza o conteúdo, a gente esvazia e a gente começa a usá-los para correspondência interna com as outras 15 Toyotas que a gente tem aqui perto. A gente não compra envelope novo, a gente não gasta dinheiro em envelope para mandar correspondência interna. Agora imagina, uma empresa de 300 bilhões economizar 1 centavo num envelope. Você não acha que isso daí é muita... Como é que fala na minha época de Brasil? Aqui, mesquinharia, isso daí mesmo. Tinha uma palavra, eu ia falar... Tinha uma outra palavra. Mas é mesquinharia. Não é muita mesquinharia para uma empresa grande desse tipo? Isso aí não faz você pensar, por que uma empresa de 300 bilhões precisa economizar 1 centavo? O que vai fazer de diferença? Mas qual que é a forma que a gente está falando? Precisamos mudar. Começar a pensar dessa forma. Por que qualquer empresa, não interessa o tamanho, ela precisa desperdiçar 1 centavo a mais, que não é necessário. Isso já por si próprio é muito difícil. Agora, mais difícil que isso é parar de pensar daquele jeito. É ou não é? Porque foi o jeito que a gente foi criado, especialmente num lugar como o Brasil, que tudo é em abundância. Isso daqui acontece muito frequente e é difícil, especialmente quando a cultura toda a população, ela vê a abundância que a gente vive. Isso daí é quase pedir alguma coisa impossível. Por isso que eu pergunto, será que você realmente consegue mudar essa forma de pensar? E eu acho que eu pergunto porque é comprovadamente possível. Porque eu já vi isso daqui sendo feito em lugares como o Brasil, mas em algumas empresas. A Toyota é uma delas. Eu já vi em lugares totalmente diferentes, como o México. A Toyota do México, eles conseguiram fazer isso. Como é que a Toyota consegue, enquanto as outras não conseguem? Não depende da nossa cultura do país. Depende da cultura que a gente consegue colocar dentro da empresa. Porque se você conseguir mudar a forma de você pensar, talvez você consiga mudar a forma dos outros pensarem. Se o líder consegue, talvez ele consiga influenciar os outros. Mas é talvez, não existe garantia. A única garantia que existe é, se você não consegue mudar a sua forma de pensar, você, garantido, não vai conseguir mudar a forma dos outros pensarem. E como a gente falou, liderança é uma habilidade de influência, gente. Imagina você não acreditar, você não conseguir e querer influenciar o próximo. É isso que se chama sensibilização. Mas o segundo hábito eles têm que imprimir um senso de urgência. Sabe que quando eu cheguei nos Estados Unidos, há quase 30 anos atrás, a palavra que mais me incomodava, porque eu não entendia o que era, e na primeira reunião que eu fui lá com os americanos, e o meu inglês era muito ruim, eles sentavam assim, o chefe chegava e falava, qual que é o seu burning platform? Eu falei, o que é burning platform? Plataforma em chamas? O que ele quer dizer com isso? E dá uma olhada na diferença de interpretação. Lá o burning platform é tipo, qual que é a sua data limite? Que se você não apagar o incêndio, não tomar nenhuma contramedida, você vai morrer. Você vai morrer queimado, infelizmente. Esse é o burning platform. O que vai acelerar tudo para você? E aí eles têm um negócio lá chamado deadline. Alguém já ouviu falar dessa palavra, desse termo? Deadline? Todo mundo? Oxe, então nem vou precisar explicar.
Mas dá uma olhada como é que é diferente a forma que a gente interpreta. Lá, e eu estava trabalhando no Vale do Silício, no Silicon Valley, logo de início. E aí, quando eles falam em deadline, significa... Dead significa morto, é a linha da morte. Quando você chega lá, você morre. Não tem mais ressuscitar. Não tá... Agora, eu visitei outras empresas, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui, quanto em vários outros lugares. E eles não têm, eles falam deadline, mas o deadline não é interpretado da mesma forma. Sabe o que é? O prazo, o pessoal fala, olha, nosso deadline é amanhã, tudo bem? Tá. Então, todo mundo chega lá, amanhã, olha, vou precisar de um prazo novo. Não consegui. E aí a gente coloca aqui, não, então apaga, coloca que prazo você precisa. Aí já não é mais deadline, aí já não é uma linha de morte, é um desmaio, né? Qual que é a sua linha de desmaio? Quando que você vai recuperar? Você vai... Não existe isso. Deadline é negócio sério. É o burning platform. E eu vi que muitos líderes eles têm dificuldades em estabelecer isso, o senso de urgência. Líderes de multinacionais, das maiores do mundo. Esse daqui foi um repórter da McKinsey. Dá uma olhada a GM, onde ela está. Ela é uma das piores em termos de capacidade física do processo, ou quão enxuta ela é, quão produtiva ela é, como também uma das piores em termos de liderança. Aí que está a GM. Coincidentemente, a Toyota está figurando lá no outro quadrante. Mas isso daí, será que não seria o suficiente para qualquer empresa, como a GM, para ganhar o senso de urgência e falar, não, precisamos fazer alguma coisa urgente, porque, a gente é uma das piores. Mas sabe o que estava jogando contra a GM? Naquele mesmo período, naquele mesmo mês, a GM estava colocando recordes históricos de lucro em Wall Street. Isso daí não causa senso de urgência, é ou não é? Causa o quê? O senso de complacência, de zona de conforto. E aí a GM começou a dar prêmios, viagens para os executivos, bônus, tudo mais. E logo em seguida a GM começou a ter prejuízos, recordes históricos. Mas isso daí acho que o Albert Einstein já estava prevendo. Ele fala, a única coisa mais perigosa que a ignorância, o que é? A arrogância. Quando a gente acha que já chegamos lá, que a gente já está muito bem, e a gente para de crescer, a gente para de buscar, não tem mais senso de urgência. E foi aí que a GM começou a colocar prejuízos, recordes históricos, todos os trimestre depois de trimestre, até o ponto de que eles começaram a falar sobre falência. O resto isso aqui é o USA Today, é um dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos. Essa parte de baixo nem vem tanto ao caso, mas o interessante só é apontar que muitas empresas da área automotiva começaram a copiar a Toyota. Claramente, sem precisar esconder que estavam copiando. E claramente, novamente, a gente viu essas empresas fracassando na cópia. Que era a segunda, que era a terceira maior do mundo, foi para a quarta, a quinta, a sexta. Elas estão indo para baixo, enquanto a Toyota está no topo. Ou seja, a necessidade ela traz o progresso, mas a urgência ela faz você focar até você atingir, você não começa a desviar. Alguém já ouviu falar desse corredor? Quem que já ouviu, sabia o nome dele? Como? Usain Bolt. Eu trabalhei lá na Jamaica, ele é jamaicano. Trabalhei lá na Jamaica e fiz uma brincadeira com eles que ele era americano. Os caras queriam me matar. Falei, mas dá uma olhada no nome dele, é USA in Bolt. Não é assim não. Mas o interessante, né? Ele entrou para o livro Guinness de recordes mundiais, não como quebrador de recordes dos 100, 200, 400 metros. Sabe como que ele entrou para o livro Guinness de recordes?
como o atleta que mais quebrou recordes de todos os outros no mundo. Ele tinha mais recordes quebrados, superados, do que qualquer outro. E aí a repórter perguntou para ele, mas qual que é o seu segredo? Como é que você consegue? Aí ele falou assim, olha, todo mundo fica falando com esse... Não, é amanhã eu faço. Todo mundo fala, não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Todo mundo fala. Mas a chave do negócio é que ninguém faz e eu faço. Se eles fizessem, eu não estaria quebrando tantos recordes. Teria mais gente. Mas eu faço. E aí ele explicou, eu faço, e eu faço hoje, porque vai que eu goste. Aí amanhã eu faço de novo. Mas vai que eu não goste. Aí muito bem que eu fiz hoje, porque a pior coisa é você ter que fazer amanhã algo que você não gosta e às pressas. E é por isso. E talvez seja essa a nossa mentalidade, né? Se você parar para pensar, quantas vezes você já... Não, bacana, legal, eu anotei um monte de coisa aqui, eu vou fazer. E aí você não faz nada depois de assistir algumas palestras aqui. Depois de um ano, aí vem o palestrante e fala, e aí, você está perdendo o seu tempo? Aí você lembra que, poxa, é mesmo, hein? Da última vez que eu vim, eu também não fiz nada. Quais as chances que essa vai ser mais uma repetição e a gente não vai fazer nada? O terceiro é que eles estabelecem padrões e estrutura. O que é isso? Padrões e estrutura é um grande exemplo. Nós trazemos o pessoal, como eu falei, só brasileiro, exclusivo para brasileiro, lá para San Diego, na San Diego State University, onde eu leciono. E a gente dá um exercício para o pessoal, que é fazer uma pizza simulada lá. E o pessoal começa a fazer, a gente só fala assim, olha, tantas pizzas, e a gente precisa fazer isso daí, vamos ver quem que ganha a concorrência, quem que consegue sobreviver, quem que vão fracassar nessa missão. E é incrível, eles precisam pegar os ingredientes, pegar o equipamento, entender qual que é a metodologia e começar a se organizar. Quem que vai fazer o quê? Nós temos 7, 8 pessoas lá focadas em resolver aquele problema. Todo mundo põe a mão na massa aí, vamos começar. E é interessante que todas elas fracassam miseravelmente. Sabe por quê? Porque todo mundo está querendo pegar mais. Não, vamos pegar porque, está disponível. Vamos comprar mais material e equipamento, porque tem promoção. Vamos usar essas pessoas, porque elas estão paradas, vamos colocar elas no processo. E esse daí é o pior tipo de decisão, quando a gente decide pelo fato de estar disponível, porque a gente quer, porque tem espaço, porque está barato. E o que é mais importante, a decisão, que é a solução, mas você precisa? Só que ninguém sabe se precisa ou não, sabe por quê? Porque não tem estrutura. Que, inclusive, isso daí é uma das aulas de Yama-san, ele era o vice-presidente da Toyota, responsável pela área de Lean lá dentro. E ele dá uma aula de trabalho padronizado, como é que isso daí atinge até mesmo os níveis executivos da empresa. E que sem uma estrutura, sem um padrão, a gente não sabe se a gente está desviando, se a gente está à frente ou atrás, a gente está mais rápido ou mais lento. E ele dá esse tipo de aula. Sem uma estrutura, a gente fica num caos. Esse daqui foi o presidente de uma empresa, uma organização, Deming Institute, nas Filipinas. Ele falou, aqui em Makati, capital, quase encostado com Manila, é caótico desse jeito. Dá uma olhada, não tem sinais, não tem faixas de trânsito, não tem sinaleiros, semáforos. É sempre um trânsito, especialmente quando chove. Mas mesmo sem chover, a falta de estrutura nos traz esse tipo de caos. E aí a gente começa a contrastar isso daí com... isso daqui é a Toyota, onde as coisas são tão estruturadas e a gente sabe exatamente
em que segundo cada peça vai entrar naquele carro. Quantos segundos vai demorar para apertar cada um dos parafusos? Quantos parafusos? Quantos segundos vai demorar para você pegar a arruela? Outro exemplo. O operador sabe que se ele tiver 1 segundo atrasado, ele sabe que o processo anterior está com falha. Precisa ser resolvido. O operador sabe que quando a lâmpada amarela estiver piscando, ele tem que ir lá buscar aquela ferramenta pneumática, senão ela não vai alcançar, porque a velocidade da linha é muito alta, 50 segundos por carro. Um carro a cada 50 segundos, eu preciso fazer a minha operação naquele naquela janela. A linha de produção, inclusive, a linha de produção lá da Toyota é mais rápida do que o trânsito aqui de São Paulo. Eu tive que ligar para o pessoal aqui hoje falando, gente, eu vou me atrasar, porque o hotel é aqui perto e demorou quase 49 minutos. Mas, enfim, eles chegam a esse ponto, onde vocês estão vendo aqui, qual que é uma programação, por exemplo, a programação de um evento lá. E é seguido à risca. O evento, por exemplo, o Brasil, ele tem que iniciar a sua apresentação às 1h17. Eles não atrasam 1 minuto, 1 segundo. Na verdade, é bem na lata. Isso daí não é algo cultural, acontece aqui no Brasil também. Se você for na Toyota, é assim, milimetricamente rígido. Então, começa a pensar, será que eu consigo mudar a forma de pensar? Porque se eu não conseguir, eu não vou conseguir mudar de ninguém, concorda? E uma das grandes vantagens da gente ter essa rigidez, essa estrutura, essa padronização, é que qualquer desvio ele vira uma oportunidade para a gente ir lá e eliminar. E aí, cada vez mais, a gente vai conseguindo a harmonia, né, dos processos, do fluxo. Porque a gente vai eliminar qualquer desvio, qualquer problema, qualquer obstáculo pequeno. Bom, o próximo é que eles asseguram a conformidade. Eu não sei, quem me mandou isso daqui foi alguém do Brasil, não sei se está aqui a pessoa. É da fábrica de alguém aqui. Não? O pessoal não quer se manifestar? Não, mas eu sei exatamente o que vocês estão pensando, gente. Vocês olham uma foto dessas, eu tenho certeza que todo mundo está pensando o que eu estou pensando. 7 pessoas. E qual que é o pensamento? Ninguém está usando óculos de segurança. Você viu? Não foi isso que você está pensando? Eu também fiquei assim, ninguém usando óculos. Nem capacete. Agora, se você começar a pensar, né, eu sei que todo mundo fala, não, mas isso daqui é um absurdo. Isso daqui na minha fábrica não vai acontecer nunca. Talvez não esteja acontecendo hoje. Porque você ainda está no processo de refinamento para chegar até esse ponto. Sabe como é que começa esse processo? Eu vou mostrar para vocês. Ele começa assim, ó. É o rapaz que está sem óculos de segurança, bem na frente do aviso de usar óculos de segurança. Mas ele está usando aqui, né? Então, tudo bem, talvez é meio ponto. E a gente, como líder, passa e não fala nada. Vira paisagem e tudo que o líder permite, o líder consente, o líder promove. O líder permitiu, o líder promoveu. Sutilmente isso daí está acontecendo. E acontece em outras, por exemplo, algo que a gente coloca logo de início, quando a gente inicia trabalhos nas empresas, é um trabalho quadro hora a hora, para saber se a gente está ahead or behind, né, como eles falam, adiantado ou atrasado. E aí ninguém usa. Ou o que o pessoal chama de 4S, 5, 6S. O pessoal está sofisticando tanto essa metodologia, hoje tem 10 S's. 10. Mas ninguém segue. E a gente vê isso daí em empresas, eu estou falando isso daqui de empresas multinacionais, multibilionárias, empresas de ponta, top.
E a gente vê isso daqui acontecendo constantemente, que é a gente coloca a estrutura e deixa lá. Estrutura sem ser seguida, ela não serve para nada, concorda? O outro é que eles desenvolvem resolvedores de problemas. Essa é outra coisa que eu aprendi na Toyota, que eu nunca dei valor até o momento que eu saí, fui morar nos Estados Unidos. E aí eu fiquei abismado como... Tem algum americano aqui ou não? Que alívio, eu ia falar um negócio aqui que só brasileiro pode ouvir. Como, quando a gente vê isso daqui, muita gente fala, peraí, mas na Toyota até o cara que opera a máquina, ele pode parar a linha, porque parar uma linha por 50 segundos é você deixar de fazer um Corolla. Até o operador pode fazer isso. E o americano, ele é totalmente averso a isso. Não, peraí, o operador ganha quanto? 10 por hora? O gerente ganha quanto? 100 por hora? Vamos fazer o operador fazer todos os trabalhos menores, mas quem pode parar a linha é só o pessoal acima de R$100, acima de $100, acima desse cargo. Tem muito disso daí lá. Na Toyota, não. Deu problema, para a linha e a gente vai lá e conserta, acha a causa raiz para que essa linha nunca mais pare pelo mesmo motivo. Mas precisa de muita coragem para fazer isso, hein? Eu vou parar a linha, fico 50 segundos, fica um Corolla inteirinho sem construir. Como é que eu... Fora isso, se eu parar muito a linha, eu vou ter que fazer hora extra depois? Não. Ao invés de parar a linha, eu continuo, faço negócio defeituoso, e aí eu conserto lá no pátio, lá no gramado. E essa é a parte tão difícil de mudar a forma de pensar. Se a gente não consegue colocar uma priorização nos problemas, em parar a linha, resolver o problema, nunca mais ter que resolver pelo mesmo motivo, você imagina como líder, como é que a gente vai conseguir permear isso para os outros níveis? Sabe que quase uns 20 anos atrás eu visitei uma empresa, uma das maiores empresas de pistácio dos Estados Unidos. Uma empresa familiar. O filho do fundador, do dono, ele me levou para conhecer. Ele é o presidente da empresa. E ele foi pisando nos pistachos, pisando nas cascas de pistacho, chutando algumas. E aí eu vi que a fábrica toda estava assim, todo mundo tratando o pistache da mesma forma, pisando e chutando. E eu fiquei alarmado com isso, porque nunca tinha visto um descaso tão grande com o produto que estava trazendo alimento para a família, segurança, educação, estava pagando tudo. Como é que pode? Você tratar o seu produto o seu serviço, no caso, o que quer que seja, a coisa mais valiosa que está empregando tanta gente, que está fazendo a máquina rodar. Mas tinha uma explicação muito clara para tanta gente fazendo a mesma coisa. É que o líder não dava valor. O líder não dava valor para o pistacho. Então ninguém dava. E é triste quando a gente vê isso daí. Porque eu fiquei pensando, nossa, na Toyota, às vezes, a gente via um parafuso no chão, o Corolla estava na sua frente. Você não chutava um Corolla. Não, mas você está querendo comparar um pistacho com um Corolla? O Nagamati que está lá, ele fez um estudo até, ele conseguiu chegar a essa equação, ele viu que o quilo do pistacho, não que a gente tenha que comparar o preço para falar, não, dependendo de certo valor, aí a gente respeita. Mas ele descobriu que o quilo do pistacho é mais caro do que o quilo do Corolla. Dá para acreditar nisso? E aí a gente fala, não, Corolla a gente não vai chutar, mas o pistache a gente chuta. É o seu produto, é o seu serviço. Como líder, a gente tem que tratar como tal. E é difícil fazer esse câmbio, né? Teve uma empresa, essa empresa é a maior
empresa de doces do mundo. E eu fui numa das fábricas deles, a fábrica ficava lá na República Tcheca. E o general manager me chamou para conhecer uma fábrica assim limpa, bonita, brilhante. Eu falei, nossa, que agradável, muito bom trabalhar num ambiente desse. Até que ele viu isso daqui, ele viu um monte de balinha no chão. Aí ele falou, nossa, peraí, Sammy. Eu estava com mais o Daryl estava comigo. Ele parou o nosso tour. Ele agachou, pegou as balinhas, falou assim, cadê o Joe? Vem aqui um pouquinho, dá uma olhada. Tem umas balinhas aqui no chão, onde que eu posso jogar fora, hein? Que lixo que é? Que lata? Aquela lá está legal. Então, enquanto a gente está aqui ainda, você pode me explicar por que está caindo essas balinhas? Aí o Joe falou, olha, está caindo porque acho que o defletor aqui, a saia, ela está solta. Aí esse chefe, general manager, falou, mas Joe, por que está solta? Aí ele falou, deixa eu dar uma olhada. Aí ele foi lá atrás, olhou, falou, está aqui, ó, o parafuso está meio frouxo. Ué, por que o parafuso está frouxo nessa daí? Aí o Joe foi lá, pegou o parafuso na mão e falou assim, aqui está mostrando que a borrachinha, que é tipo uma arruela de borracha, ela está meio ressecada. Por isso que ela quebrou aqui e está toda despedaçando. Aí o chefe falou assim, mas por que ela está ressecada? E foi aí que o Joe falou assim, olha, eu não sei, mas dá para ver que está sem lubrificação. Eles não colocaram o óleo lubrificante lá. E porque não tem o óleo lubrificante, e nas outras tem, só essa daqui ela ficou solta. Aí o chefe falou assim, mas por que será que eles esqueceram? Porque não estava lá no TPM, lá na Total Productive Maintenance, né, aquela folha de checagem. E aí ele estava fazendo o quê? Ele estava orientando o Joe de como chegar na causa raiz. Repararam? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Fazendo várias perguntas. Alguém já ouviu falar dos 5 porquês aqui? Todo mundo. Quais são eles? Esqueceram? Oxi. Não, é que o pessoal esquece, né, dos 5. É muito fácil esquecer. Geralmente, quando acontece alguma coisa, todo mundo lembra dos 5 quem. Quem que foi? Quem que foi? Vamos pegar esse cara aí. Então, é perigoso, gente. 5 porque ele chega na causa raiz. E o chefe, o líder, estava treinando o pessoal a pensar dessa forma. Nessa oportunidade, que às vezes é única, não acontece todo dia. E qual de nós, né, quem de nós como líderes, a gente está cumprindo esse papel de estar desenvolvendo pessoas quanto a essa parte de pensar da forma lean, de chegar na causa raiz. Por isso que eu pergunto, você consegue mudar a sua forma de pensar? Dá uma boa pensada antes de responder, porque agora é uma resposta íntima entre você mesmo, para saber se você está pronto, ou se hoje foi mais uma daquelas palestras que vão para o lixo, que vão ficar lá anotado, talvez, mas você nunca vai fazer nada para sair desse ciclo de sempre estar fazendo isso. Tem uma revista chamada Harvard Business Review, lá nos Estados Unidos, acho que tem no Brasil também, não? Tem? Português? Bacana. Eles fizeram um artigo sobre o pessoal da Harvard Medical School, que descobriram naquela época que existe algo chamado neuroplasticidade, que se a gente repetir várias vezes a mesma coisa, ela acaba virando hábito. Quer ver um teste? Como é difícil, por exemplo, quem escova o dente com a mão direita, tentar fazer com a mão esquerda por um mês. E vice-versa. Você não vai conseguir, no segundo dia, terceiro dia, você vai esquecer, falar, poxa, esqueci. Agora, essa neuroplasticidade é que se você se forçar constantemente, por 66 dias, você consegue mudar a neuroplasticidade, sua forma, o seu hábito. E quando a gente fala de mudar hábito de uma pessoa, já é difícil. Agora, mudar hábito de um grupo, mais difícil ainda. Mas tem que começar por um lugar.
E quando a gente muda hábito de um grupo, a gente está falando de mudança de cultura, porque cultura que nada mais é do que valores, crenças compartilhadas. E aí teve aquele famoso filósofo chinês, como é que ele chama? Aquele filósofo milenar chinês lá. Alguém lembra o nome dele? Isso. Bruce Lee. O Bruce Lee, ele falou assim, não temo, ou não tenho medo do homem que tenha praticado 10 mil chutes. Mas eu temo o homem que tenha praticado um chute 10 mil vezes. Porque o que ele está falando agora é de hábito. O cara já consegue fazer isso daí intuitivamente. Ele consegue ver as balinhas no chão e já imediatamente partir para os 5 porquês. Chegar na causa raiz. E quando ele chegou na causa raiz, ele falou para o Joe, e o que a gente precisa fazer? Se eles esqueceram de colocar o checklist, de lubrificar a borrachinha. Aí o Joe falou, olha, acho que a gente tem que colocar no checklist, eu vou acrescentar isso daí no checklist da lavagem do conveyor. E aí o chefe falou, bacana. Se você fizer isso, amanhã quando eu estiver passando na fábrica de novo, me mostra. Porque aí quando eu vir isso daí, eu vou tirar cópia e mandar para todas as outras empresas do grupo e todos os processos irmãos que estão aqui do lado, para que todo mundo não esqueça mais de lubrificar, porque eu não quero mais ver esse tipo de borrachinha despedaçada, ressecada no chão. Não é interessante? Ele não só, ele fez o coaching, ele fez a orientação para o Joe, para que ele conseguisse chegar na causa raiz, mas ele também mostrou que tem um negócio chamado Yokoten. A Toyota chama de Yokoten, que é a aplicação lateral dessa solução em outros processos similares. Ele mostrou como é que se faz isso. O Joe não consegue, coitado, ele trabalha só naquela máquina. O gerente geral, ele consegue ver todas as outras fábricas que tem e que usam aquele mesmo tipo de cinta, de esteira. E ele já mostrou como é que faz para a gente conseguir fechar o ciclo da melhoria contínua. Não é interessante? Ou seja, esse negócio de repetição é importante para a gente conseguir pegar o hábito. Esse daqui são cinco hábitos, eu acho que cada um de vocês vai ter o seu próprio desafio em algum desses hábitos. Eu acho que vai ser muito difícil você conseguir fazer isso sem uma ajuda de um post-it, sabe? No seu computador, em algum lugar, para que você consiga obter os 5 hábitos todos de um líder Lean. Eu queria só terminar com um desafio para saber quando que você vai começar isso tudo. E aquela série que eu mostrei para vocês, né, de pôster da Toyota, esse daqui é um outro que mostra, antes, o pessoal passava lá perto da caixa de chave, batia a cabeça, estava no chão, sangrando, doendo, gritando. Aí o guarda viu e falou, nossa, qual que seria o Kaizen aqui? O que eu poderia fazer aqui? Aí ele teve essa ideia, ele colocou a caixa de chave em ângulo, para que a própria gravidade fechasse a porta. Não é um negócio simples? Quanto tempo demora para você fazer isso? Estamos falando de o quê? 10 minutos? Meia hora no máximo? Quantos de vocês tira esses 10, 15 minutos todos os dias para fazer Kaizen, para fazer uma melhoria no processo? Ninguém. Deixa eu fazer outra pergunta, então. Quantos de vocês pararia para ajudar a pessoa que se acidentou, está no chão? Vamos dizer que você está muito atrasado, você está cheio de projeto, tem o deadline, que não é mais do que um prazo flexível, como a gente fala. Quantos de vocês parariam para ajudar? Alguém? 2 pessoas, 3 só.
Ô, Clóvis, você falou que o pessoal era mais coração bom aqui, né? Só 3 pessoas, cara. Só 3 parariam para ajudar? Então eu vou perguntar de novo, porque eu acho que eu falei errado. A menina está aqui, ó, está berrando, está sangue, está jorrando sangue para toda a parede. Quantos de vocês, mesmo que estejam ocupados, parariam para ajudar? Ah, mais gente. Era o meu português que está meio ruim. Tudo bem. Todo mundo pararia, gente. Não é uma maravilha ver um grupo tão, né, bom coração aqui? Isso é bom. Agora, vocês repararam que ninguém levantou a mão quando eu falei? Quantos de vocês fazem com que, vocês fazem questão de fazer um Kaizen, mesmo que seja 10, 15 minutos? Ninguém tem tempo. Agora, todos teriam tempo para ir socorrer a menina. E para socorrer nesse trânsito de São Paulo, a gente está falando de 2 horas, 3, 4 horas. Levar ela para o ambulatório, né? Isso se o ambulatório for nesse quarteirão. Imagina que, né? Agora, o que você acabou de revelar é isso. Você tem tempo. Você tem meia hora, 2 horas talvez, dependendo do trânsito. Você tem tempo. Aqui você não faz. Aqui acho que 15 minutos você consegue liquidar esse negócio, né? Você consegue fazer esse Kaizen, não? Espera aí, mas você tem 3 horas, mas não tem 15 minutos para fazer um Kaizen? Como é que funciona isso? Não, o que você não tem não é tempo, não chama tempo, chama prioridade. E a sua prioridade no momento não é como líder. A sua prioridade no momento é como follower, é como seguidor. Você segue o problema depois que ele aconteceu. E a gente está falando com líder hoje, eu acho. Ou futuros líderes. E se a gente não consegue ir na frente e prevenir o problema de acontecer, a gente é seguidor. A gente está sentado no banco de trás do carro. A gente não está sentado no banco do motorista. E a gente quer ser líder. Só o fato de vocês terem sido escolhidos para vir para cá, já fazem vocês um líder de opinião na área de Lean, onde todo o resto dos seus colegas não puderam vir. Não tiveram essa chance, a oportunidade foi dada a você. E mesmo assim você não vai tomar essa posição de liderança. Aí foi um grande desperdício da sua empresa investir em você. Desculpa falar. E é isso que a gente precisa começar a incorporar. Porque não vai ter a quantidade, volume de conferência, de congresso no mundo que vai conseguir mudar você. Aí tem que partir de você mesmo. É ou não é? Mas eu gostei desse Kaizen, sabe? Vocês viram que o poder do Kaizen, né? Você tem esse poder. Dá uma olhada o antes e o depois. Vocês repararam? Depois do Kaizen, o guardinha aprendeu a falar inglês. Ó. É um poder tremendo. Mas é isso, gente. O Usain Bolt, ele é patrocinado pela Puma. A Puma tem um slogan deles lá. Mas depois que ele falou assim, olha, esse negócio de falar, vou fazer amanhã, ou vou fazer hoje e acabo não fazendo, ficou tão famoso lá nos Estados Unidos, que a Nike, que é a concorrente direta da Puma, ela colocou um outdoors, aquele billboard, né, lá na Quinta Avenida, mostrando, com a assinatura Nike. Yesterday, you said tomorrow. Sabe o que significa isso? Ontem, você disse amanhã. E a gente continua dizendo que amanhã a gente vai fazer, que a gente vai começar, vamos dar o passo inicial. E a gente continua desperdiçando esses congressos. Então eu faço votos que esse daqui não seja mais um que você vai estar, né, colecionando, na coleção de congressos desperdiçados. Tá legal? Obrigado, gente. Acho que era isso. Tem perguntas?
Sami. 1, 2, ok. Sami, a gente está atrasado, mas eu vou dar para o primeiro felizardo que levantar o braço agora. Uma pergunta. Uma. Oxe. Ó, o de barba ali, ó. Você mesmo, você. O Sérgio? Aquele ali, ó. Você mesmo está me olhando. Isso. Vem para cá. Foi mais fácil você chegar, que o auditório está... Você já faz a pergunta do meu lado aqui. Muito mais rápido. Uma pergunta só para o Sami, e aí a gente tem que seguir a programação. Vamos lá. Ô, Sami, bom dia, meu nome é Sérgio Angelotto, não sei se você me conhece. Nunca te vi, rapaz. Ele foi para San Diego na nossa imersão. É marvelada, faz pergunta fácil, por favor. Ô, Sami, depois de participar em mais de 400 empresas, né, dando consultoria como Honcha e trazendo a filosofia Toyota, né, quantas delas conseguiram chegar não na excelência Toyota, mas próximo a isso, né, e perpetuar a filosofia realmente? Olha, tem muita empresa que quer cortar o caminho. E para cortar o caminho é muito fácil. Você pega ferramentas e eu vou implementar essa ou aquela outra ferramenta. Isso daí é uma grande armadilha. Ontem nós estivemos com o CEO de uma empresa de 40 mil colaboradores. Imagina, empresa enorme, e o CEO estava felicíssimo, porque eles começaram do zero, do básico dos básicos. E fala, não, a gente não quer cortar caminho, a gente quer fazer as coisas direitinho, vamos colocar as coisas bem estabilizadas para poder progredir. Hoje, após 3 anos com eles revelaram para a gente, economizaram 400 milhões de reais já, só com essa implementação. Coisas que a gente está mostrando aqui. Eliminação de desperdício, mudança de cultura, a cultura lá mudou totalmente. Eles conseguiram fazer com que os colaboradores, por iniciativa própria, já começassem a pensar como eu preciso desperdiçar 1 centavo a mais, porque antes era uma cultura bem... estamos desperdiçando, mas a gente está ganhando tantos bilhões de reais, quem vai ligar para coisa desse tipo? Obrigado, Sérgio. Muito bem, obrigado ao meu xará, o Sérgio. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, Sami Obara. Obrigado.